Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra, e vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 18. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 18. Eu quero ler com os irmãos, inicialmente, o versículo 19. Gênesis 18, 19. Amém? Todos acharam? Está escrito assim, que são palavras do Senhor. Porque eu o tenho conhecido, Deus está se referindo a Abraão. Eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, nesta manhã. E nós cremos que o Senhor preparou esta palavra para falar conosco e para nos abençoar através dela. Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de falar e de ministrar e de agir no nosso meio e sobre as nossas vidas, de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Usa, Senhor, a minha vida, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Não existe nada mais precioso do que o testemunho de Deus acerca de uma pessoa. Nós, como seres humanos, nós podemos elogiar além da realidade. Podemos enaltecer a pessoa além daquilo que é. Podemos declarar alguma coisa que está além daquilo que é a realidade, né? E a gente tem costume às vezes de fazer isso. Mas quando Deus fala acerca de alguém, Ele está falando de maneira completamente imparcial. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não vai elogiar alguém porque ele gostou mais daquele e vai criticar aquele porque ele não gosta. Não. É de acordo, e a palavra de Deus diz, a reta justiça, a justa justiça. A medida de Deus é correta. E Deus diz aqui, eu tenho conhecido. Então Deus nos conhece, a cada um de nós. Deus não conheceu só Abraão. Deus conhece a mim, Deus conhece a você. E Deus conhece a nossa vida muito melhor do que a gente mesmo. Porque também outra característica de nós, seres humanos, é fazermos uma imagem de nós que ela não é a real. Eu não lembro aonde eu ouvi isso, mas é verdade. Existem aquela pessoa que eu acho que eu sou, existe aquela pessoa que as pessoas acham que eu sou, e existe aquela pessoa que Deus sabe que eu sou. E aqui é a pessoa de Abraão que Deus sabe que ele é. Eu conheço. E Deus nos conhece dessa maneira. O salmista diz, antes da gente falar, ele já sabe o que a gente vai falar. Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Deus conhece o nosso dia a dia. Quando está falando do nosso assentar, o nosso levantar, está falando das 24 horas do nosso dia. E Deus não conhece só exteriormente, não é uma câmera só pegando os nossos movimentos, mas é alguém que analisa o coração, a mente, as intenções. Deus está olhando tudo, e tudo está sendo colocado diante dele. E Deus está dizendo, olha, Ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então todos nós conhecemos a vida de Abraão. Deus chama e Deus faz promessas. E aqui Deus está falando, por causa que eu conheço, porque eu conheço o seu proceder, os seus pensamentos, as intenções do seu coração, porque eu tenho sondado ele. Tudo que eu falei acerca dele, eu vou trazer sobre ele. Então nós vemos que
tem coisas na nossa vida que muitas vezes nós perdemos por causa da nossa atitude, das nossas atitudes, da nossa maneira, às vezes, de pensar, de falar e de agir. Existem coisas que são incondicionais, mas existem coisas que são condicionais. E aqui nós estamos vendo que Deus trata as suas promessas para com Abraão como condições da vida dele, ou como resultado da vida dele. E a primeira coisa aqui, eu quero voltar com os irmãos lá no capítulo 12, eu peguei algumas características, tem muitas coisas boas sobre a vida de Abraão, mas eu peguei algumas características, aquela que o Senhor foi mostrando, foi me falando aqui, sobre a vida de Abraão, sobre a sua história. Primeiro está lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama a ele, sai da tua casa, sai da tua parentela, sai da tua terra, vai para onde eu te mostrarei. Versículo 4 diz, assim partiu Abraão, aqui Deus não tinha mudado o nome, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Então, a primeira coisa que Deus viu em Abraão, que Deus sabia que Abraão era obediente. Abraão era obediente. Deus chamou, falou, sai, e ele fez aquilo como o Senhor lhe tinha dito. Ele fez exatamente aquilo que Deus falou para ele fazer. Então nós temos que fazer aquilo que Deus fala para nós fazer. A palavra de Deus, quando ela vem para nós, ela vem de uma maneira que não dá para a gente escolher se a gente quer fazer ou não, se a gente quer obedecer ou não. A palavra de Deus, ela vem de maneira incondicional para nós. E Abraão entendeu isso. E ele fez aquilo que o Senhor lhe tinha dito. E quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos que existem pessoas que não quiseram fazer. Jonas é fugiu. Deus falou, vai para Nínive, ele foi para Tarsis. Vai pregar para os ninivitas, ele não queria pregar para os ninivitas. Deus queria salvar os ninivitas e ele queria que os ninivitas morressem. Então nós vemos ali, irmãos, que muitas vezes nós como seres humanos, às vezes a gente fica na desobediência, na rebeldia. Mas Deus sabia que Abraão era um homem obediente. E Deus quer ver essa qualidade em nós. Deus quer que nós sejamos obedientes. Segunda característica de Abraão está aí no capítulo 12 mesmo. Versículo 7 diz assim, apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo como Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Então nós vemos que no versículo 7 ele edifica um altar ao Senhor, e depois no versículo 8 ele vai se mover, ele vai andar, mas ele vai chegar nesse novo lugar e ele vai novamente edificar um altar e invocar ali o nome do Senhor. Então nós vemos outra característica na vida de Abraão que Deus sabia. Aonde ele iria buscar o Senhor. Aonde ele estava, ele iria buscar ao Senhor. E nós temos que buscar ao Senhor. E nós temos que buscar a face do Senhor. Amém? Não importa onde eu estou, não importa onde eu vou, eu tenho que buscar a face do Senhor. Porque existem pessoas que não têm essa preocupação. Às vezes tem pessoa que tira férias do serviço e acaba tirando férias de Deus também. Vai viajar, vai para algum lugar e lá onde ele está, ele se esquece de Deus. Deus, não, quando eu voltar eu... Não, a gente tem que buscar o Senhor em todo o tempo. Em todo lugar que a gente estiver. Olha Daniel, ele era um dos homens mais importantes do reino dos Medos e dos Persas. Mas todo mundo sabia que 3 vezes ao dia, o que Daniel fazia? Buscava ao Senhor, ele orava. O rei, quando coloca ele na cova dos leões, fala, Daniel, será que o teu Deus, depois, no dia seguinte,
Ele achou que Daniel estava morto. Será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, quer dizer, o rei era testemunha da vida de oração de Daniel. Será que o teu Deus pôde livrar a tua vida? E Daniel então gritou lá da cova, de dentro da cova: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca do leão. Então nós temos que ser pessoas que vão estar buscando ao Senhor constantemente. Eu não posso orar só quando eu estou na igreja, eu não posso só ler a Bíblia quando eu estou na igreja, eu não posso louvar o Senhor só quando eu estou na igreja. Tem que ser parte do meu dia a dia, da minha vida. Deus sabia, Deus conhecia Abraão. Não, Abraão busca a minha face. Aonde Abraão está, eu dei uma ordem para ele: peregrina nessa terra, anda nela. E eu sei que aonde ele for nesta terra, ele vai buscar a minha face. Ele vai levantar um altar. Ele vai buscar a minha presença. Essa é a característica, irmãos, que tem que ter na vida do crente. Aquele que sempre está buscando a Deus. Aquele que sempre está orando. Não precisa ninguém mandar ele orar. Ele ora porque ele sente a necessidade. Não precisa ninguém mandar ele ler a Bíblia porque ele sente a necessidade de ler a Bíblia. Não precisa ninguém dizer para ele: você precisa louvar o Senhor, porque ele sente a necessidade de louvar o Senhor. Não precisa ninguém dizer para ele: olha, hoje é dia de culto, você tem que ir para a igreja, porque ele sente a necessidade de buscar o Senhor. Essa característica Deus quer ver em nós. A terceira característica, vamos lá, capítulo 14. A partir do versículo 18, quando ele vence a guerra, resgata Ló, resgata todos os moradores, todos os bens de Sodoma, de Gomorra, daqueles reis, e ele volta, e ele se encontra com Melquisedeque, que é sacerdote do Deus Altíssimo. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão era grato ao Senhor. Ele sabia que tudo que Deus tinha colocado nas suas mãos vinha de Deus. Ele era grato ao Senhor. Tem pessoa que, e isso eu já não sou tão velho assim, mas já tenho algumas experiências. Infelizmente, às vezes a pessoa chega na igreja e ela está com a vida dela toda destruída, e Deus vai abençoando, e a pessoa vai prosperando, e a pessoa vai crescendo. E infelizmente, tem pessoas que depois de tudo isso, saem da igreja. Não são gratos ao Senhor, se afastam dos caminhos do Senhor. Ou às vezes a pessoa está com uma doença terrível, e aí ela vem buscar o Senhor. Às vezes é um problema no casamento, às vezes é um problema no trabalho, e depois que ela recebe a bênção, ela vira as costas para Deus. Ou às vezes é na intensidade. Eu já vi muitas pessoas também na intensidade. Quando ela está com problema, ela ora, ela busca, ela ora, ela busca, ela está sempre, na igreja. Aí depois que ela foi abençoada, daí ela não ora tanto, não busca tanto, aí já não vem mais tanto na igreja, vem uma vez ou outra. Diminuiu a intensidade, porque ela já recebeu aquilo que ela queria. E aí a gente percebe o quê? O que era mais importante para ela? Era Deus ou era aquilo que ela buscava? Infelizmente, para muitas pessoas é aquilo que ela quer que é mais importante. É a bênção, é a cura, é o milagre, é a vitória que ela está buscando, é o que é o mais importante. Quando ela recebe, aí ela dá uma afastada. E aí a gente vê qual era a verdadeira intenção do coração da pessoa. E muito mais Deus. E muito mais Deus está olhando e vendo qual é a verdadeira intenção do nosso coração. Se nós estamos buscando a Ele por Ele, ou se nós estamos buscando a Ele por aquilo que Ele pode dar. Não é errado a gente buscar bênção não, viu, irmão? Não me entenda mal. Não é errado a gente pedir coisas para Deus, não é errado. A gente só não pode colocar estas coisas na frente, como prioridade da nossa vida. A nossa prioridade tem que ser Deus. Tem que ser o seu reino e a sua justiça. Nós somos instruídos pelo Senhor Jesus a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o reino de Deus e a sua justiça
é a nossa vida com Deus em primeiro lugar. Todas as demais coisas, e aí ele está falando de saúde, ele está falando da família, e aí ele está falando da vida financeira. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus deixa bem claro que a prioridade da nossa vida espiritual não é aquilo que Deus pode me dar ou aquilo que Ele pode fazer em meu favor. A prioridade da nossa vida tem que ser Deus. Quando Jó, ele perde todas as coisas, irmãos, todos os seus bens materiais, ele perde todos os seus filhos, ele perde a sua saúde. Jó perdeu tudo. E aonde que Jó foi levado? Ele mesmo fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aonde Jó chegou? Perto de Deus, face a face com Deus. Então morreu com a vida toda arrebentada? Não. Deus restituiu todas as áreas da vida de Jó. E ele recebeu em dobro tudo quanto dantes ele possuía. O que é que Deus está nos mostrando? As coisas materiais não é difícil para Deus nos dar. Que abençoar a nossa família não é difícil para Deus. Que abençoar a nossa vida financeira não é difícil. Que abençoar a nossa saúde não é difícil para Deus. Tem nenhuma dificuldade para Deus fazer isso na nossa vida, mas o nosso foco tem que ser nele. E Abraão era grato ao Senhor, e nós temos que ser gratos ao Senhor. Gratidão é uma coisa que hoje está em falta nesse mundo. Não está em falta, irmão? A gente não vê como as pessoas não são gratas, como falta gratidão. Às vezes você vai lá, ajuda a pessoa e às vezes a pessoa nem agradece, mas se não sair alguma coisinha do jeito mais ou menos que ela não gosta, ela ainda reclama. Né? Só eu que já passei por isso ou mais alguém já passou por isso? Você está ajudando a pessoa e a pessoa não agradece e ainda reclama ainda. Então a gente tem que ser grato para Deus, para com Deus, né? Tem que saber, Senhor, irmão, o que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse o Senhor, irmãos? Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? O que estaria acontecendo na nossa vida agora se não fosse o Senhor? E o que seria de nós na eternidade se não fosse o Senhor? Por isso a Bíblia diz: todas as coisas vêm dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus não precisa de nós, irmão, essa é a verdade. Ele não se torna mais poderoso se eu sirvo a Ele. Ele não se torna mais santo se eu louvo a Ele. Ele não se torna mais rico com o meu dízimo, com a minha oferta. Não acrescento nada para Deus. Mas eu recebo tudo de Deus. Sem Ele eu não sou nada. E Ele não fez essas coisas querendo que eu pagasse depois. Não, Ele pagou o preço, está pago. Mas Ele quer e Ele espera a minha gratidão, a minha devoção e o meu amor. Isso Ele espera. Isso Ele espera de cada um de nós. A quarta característica está lá no capítulo 15, vira uma folhinha. Capítulo 15. Versículos 5 e 6. Deus está falando com Abraão. E Deus então o leva para fora da sua tenda e diz: olhe agora para os céus e conta as estrelas se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Deus fala para Abraão, um homem, que aqui ele já tem mais de 75 anos, não sei quantos anos ele tinha aqui, porque a Bíblia não vai especificar quantos anos ele tem. Marido de uma mulher estéril. Deus chama ele para fora da sua tenda, manda ele olhar para o céu, diz: conta as estrelas se tu podes contar. Assim será a tua descendência.
E qual foi a atitude de Abraão? Creu ele no Senhor. E isso lhe foi imputado por justiça. Ele acreditou incondicionalmente no Senhor. Incondicionalmente no Senhor. Porque aqui no capítulo 2 ele estava falando assim, ó Senhor, infelizmente eu vou morrer e o meu criado vai herdar tudo que eu tenho. E Deus disse, não é esse o teu herdeiro. Eu vou te dar um herdeiro. Eu vou te dar um filho. E aqui Deus está dizendo que além do filho, Deus vai lhe dar uma descendência. Olha, para quem não tinha nada, Deus manda ele olhar, e não é o céu aqui de São Paulo não, que é poluído, a gente vê uma estrela aqui, outra acolá, não. Eu creio que é um céu bem estrelado. Poucas vezes eu morei no Rio Grande do Sul, e uma das coisas mais bonitas que eu vi lá no Rio Grande do Sul é o céu. Principalmente onde o meu irmão Esdras mora, que é uma cidade bem pequenininha, tem pouca iluminação, e quando está de noite mesmo assim, você olha e você vê estrela, fica até admirado. O sogro dele, já falecido, o pastor Pins, ele tinha o costume, quando a gente chegava de noite, eles têm um gramado bem grande, ele falava, deita aí e olha para cima. Deita aí e olha para o céu. Ele sempre tinha costume de fazer isso com quem estava visitando lá. Deita aí, olha para o céu aí, olha aí, fica deitadinho na grama aí, apagava todas as luzes, agora fica olhando aí. E aí quando a gente olhava para o céu assim, a gente ficava perplexo de ver tantas estrelas, tantas coisas bonitas. Deus manda Abraão olhar e diz, assim será a tua descendência. E ele creu no Senhor. E aqui diz que ele creu de uma maneira tão forte que foi-lhe imputado isso como justiça. Quando a gente lê Romanos capítulo 4, diz que ele creu contra a esperança, não enfraqueceu na fé, mas foi fortalecido, dando glória a Deus e estando certíssimo de que aquele que tinha prometido também era fiel para cumprir. Por isso a Bíblia chama Abraão o pai da fé. Nós temos que ser pessoas de fé, irmão. Crente tem que ter fé. A Bíblia diz lá em Romanos 11, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente não pode ser Tomé. Eu creio, mas se eu não pôr meu dedinho lá, eu não creio não. Deus é bom. Mas se eu não ver Jesus, eu não vou crer não. Pode todo mundo ter visto Jesus, mas se eu não ver, eu não acredito. Se eu não colocar meu dedo lá, eu não acredito. Todo mundo pode contar 1000 testemunhos de bênção, mas se eu não pôr meu dedo lá, eu não acredito. Tem crente que é assim, irmãos. A gente não pode ser assim. A gente tem que crer no Senhor, porque tudo que nós vamos receber de Deus vai ser através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago fala que aquele que pede sem fé não recebe nada do Senhor. Aquele que duvida, Tiago, diz o apóstolo Tiago, é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento de um lado para o outro. Ele diz, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Sem fé nós não recebemos nada de Deus. Então nós temos que ter fé, convicção absoluta de que Deus não brinca com a sua palavra, de que Deus não brinca com a nossa vida, de que Deus não brinca com as suas coisas. Deus é sério. E aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Aquilo que Ele promete, Ele faz. É isso que Abraão sabia, certíssimo, não tem dúvida nenhuma. De que eu vou ser pai. De que eu vou ter uma descendência grande. Deus disse, reis vão proceder de ti, nações vão proceder de você. E ele acreditou no Senhor. E nós temos que acreditar em Deus. Amém? Nós temos que confiar no Senhor. Não só da boca para fora, irmãos. Mas no momento difícil, a gente tem que permanecer na fé. Na fé. Como é que a gente vence? A gente só vence pela fé, irmão. Tem coisas na nossa vida, a gente não tem explicação. Mas a gente tem que permanecer na fé. Eu não entendo, mas eu confio no Senhor. Eu não tenho uma explicação, mas eu confio no Senhor. Porque a gente usa a fé naturalmente, irmão. Nós usamos a fé naturalmente. Quando a gente sobe aqui, se a gente for aqui no monotrilho agora,
Subir a escada rolante. Antes de subir a escada rolante, você vai exigir que mostre ali a tabelinha de manutenção da escada? Quero ver se essa escada está certinha mesmo. Qual foi a última vez que o cara veio fazer manutenção aqui? Como é que está o estado da... A gente não faz, a gente usa a fé. É uma fé natural, não é a fé bíblica. Entra lá. Aí vai andar nesse monotrilho aí, ó. Você não perde. A gente anda, naturalmente. Vai no avião, então. O avião é mais fé ainda. Porque avião, se falhar, já era. Né? Não sobra nada, às vezes. Mas a gente usa a fé, a gente entra lá. Não pediu o exame médico do piloto, porque às vezes ele pode ser uma pessoa mais competente. Mas como é que está a saúde dele? Será que ele não pode infartar aí no meio do voo? Será que ele não pode ter um AVC aí no meio do voo? A gente não faz essas coisas. Então a gente está usando a fé natural. A gente usa a fé natural. E com Deus a gente tem que usar a fé baseada na palavra. Aquilo que Deus falou, está falado. Aquilo que Deus revelou, pronto, irmão. Deus não brinca. Mais certo do que a escada rolante, mais certo do que o monotrilho, do que o avião, é Deus e a sua palavra. Para nós confiarmos e acreditarmos no Senhor. Quinta característica, capítulo 17, na minha Bíblia está na mesma folha, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos. Então, ele saiu com 75 anos da sua terra, e aqui ele está com 99 anos, 24 anos depois. E Abrão está andando com Deus. E Abrão está vivendo experiências com Deus. Deus aparece a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Eu digo para você, se a gente olhar aqui esses 24 anos de Abraão, ele errou, ele vai errar. A gente vai ver que ele vai, quando ele vai para o Egito, ele vai mentir, vai falar que a sua esposa é sua irmã, se bem que é uma meia-verdade, que ela era mesmo irmã dele por parte de pai, mas não da mesma mãe. Pois ele vai com os reis dos filisteus, ele vai dar algumas falhas. E Deus então vem e diz: ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. E nós vemos que Abraão vai andar dessa maneira porque o testemunho, lá no capítulo 18, é de quem? É de Deus. Então Abraão levou a sério, ele não disse: mas peraí, o que Deus quer mais de mim? Já saí da minha terra, já saí da minha parentela, estou aqui. Né? Faço o altar, faço tudo. Como é que Deus ainda quer mais de mim? E Deus é assim, Deus sempre quer mais da gente. Sempre Ele quer mais da gente. E às vezes tem pessoa que não aceita. Quando Deus vem, a pessoa está fazendo tudo certinho, Deus vem e dá uma repreensão. Tem pessoa que se revolta: mas estou fazendo tudo, já o que Deus quer mais de mim? Deus quer mais, 100%. Quando tiver 99,9% ainda não está bom, tem que ser 100%. Porque o padrão de Deus é um padrão muito elevado. Deus diz: anda na minha presença e ser perfeito. Abraão foi perfeito, irmão? A partir desse dia não foi. Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Mas Deus está dizendo para ele: Abraão, o padrão é alto. Não vai te acomodar e começar a relaxar. É para isso que Deus está falando para ele. Não vai começar a relaxar. Porque tem pessoa que começa bem a caminhada com Deus, mas vai passando o tempo, ele vai relaxando. É o tal daquele primeiro amor que a gente deixa para trás. A gente não pode deixar o primeiro amor passar nunca na nossa vida. Quando eu me converti, era assim, 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 orava tanto, eu em vigília, aí hoje não. Aí o que aconteceu, irmão? A gente deixou o padrão cair. Mas Deus disse para Abraão, depois de 24 anos: ser perfeito, estou de olho em você, estou observando a tua vida, mantenha o padrão, mantenha a fidelidade. Eu não quero que você ore menos, eu quero que você ore mais. Eu não quero que você busque menos, eu quero que você busque mais. Deus quer sempre mais de nós. E Abraão entendeu isso. E Deus vai testificar lá na frente. Então, seja fiel sempre. A Bíblia diz: ser fiel até a morte.
Todo dia eu tenho que ser fiel a Deus. Paulo vai falar, fulano me deixou amando o presente século. Fulano. Quantas pessoas começaram com Paulo e abandonaram? O próprio Barnabé foi um homem extremamente usado com Deus. Foi lá, pegou Paulo em Tarso da Cilícia, levou lá, para Antioquia. Quanto Deus usou a vida dele para abençoar Paulo. Aí tem um momento lá que eles se desentendem, pronto, acabou. Eu nem ouvi mais falar mais nada acerca de Barnabé. Não sei se ele ficou decepcionado com Paulo, pensou, nossa, tanto que eu ajudei Paulo, agora Paulo aí, não está aceitando o meu conselho, não quer levar meu sobrinho e tal. Isso é uma coisa momentânea. Depois você vai ver Paulo falando de Marcos. Marcos é precioso para mim, Marcos é uma bênção. Mas de Barnabé não se fala mais nada. Então, a gente tem que começar a ir até o fim sempre. Fidelidade. Deus quer fidelidade de nós. Sexta característica está no capítulo 17 mesmo. Versículo 23. Deus dá um sinal para Abraão. E diz no versículo 23, então Abraão tomou a seu filho a Ismael e a todos os nascidos na sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Abraão era um homem de aliança. Deus falou, é no mesmo dia. Você vai ver várias vezes Abraão fazendo isso. Ou no dia seguinte, de madrugada. Abraão não postergava as coisas de Deus. Deus falou, quando que você vai fazer aquilo que Deus falou para você fazer? Não sei, ainda não pensei, ainda não decidi. Irmão, que isso? Isso não provém do Senhor. Deus falou para você fazer, quando é que você vai começar? Não sei, vou orar mais um pouco. Por que se Deus já falou? Às vezes o problema é a gente, irmão, que cria o problema, que cria a dificuldade. É a gente que fica enrolando a Deus. Você vê que Abraão fez no mesmo dia, e não foi uma coisa fácil. Trouxe dor para eles. Mas no mesmo dia ele fez. Era tão difícil isso, que quando você vê que Deus chama Moisés, Moisés tem 2 filhos. Quando ele está voltando para o Egito, os filhos de Moisés não eram circuncidados, porque o texto nos dá a entender que a sua esposa não queria. Que a mulher diz, quando ele tem que circuncidar os filhos ali, porque o anjo está lutando com ele, quase que ele morre, pela desobediência de não circuncidar os seus filhos, ela circuncida os meninos e fala, você me é um marido sanguinário. E ela fica com raiva dele e volta lá para o pai dela. Provavelmente levou os meninos junto. Depois Moisés só vai encontrar com ela depois que o povo já está lá no deserto. Aí diz que Jétro vem ao encontro de Moisés trazendo a sua esposa e os seus filhos. Então não era uma coisa fácil a circuncisão. Mas Abraão, e principalmente para adultos, todo mundo no mesmo dia, ninguém vai ficar fora. Vamos fazer a fila aqui, Todo mundo. E eu mesmo vou pegar a faca aqui, depois alguém pega a faca e mim aqui. Naquele mesmo dia. Então nós temos que ser pessoas de aliança. Deus falou, está falado, eu vou fazer. Deus me chamou para o ministério, eu vou cumprir. Deus me chamou para uma obra, eu vou cumprir. Eu tenho uma aliança com Deus. A gente não brinca com aliança. A gente leva a sério. Amém? E Abraão era assim, era um homem de aliança. Pois lá no capítulo 18, versículo 23 em diante, chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? O que Abraão está fazendo? Abraão está intercedendo. Não somente por Ló, mas por pessoas que ele nem conhecia. Porque ele começa com 50 justos. E lá quem ele tinha da família dele? Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Ele só tinha 4 pessoas na cidade.
Mas Abraão era um intercessor. Seja um intercessor, irmão. Não clame só pela sua família, não clame só pelos seus. Tem um monte de pessoas que talvez você nem conhece, nem sabe o nome, que precisam que a gente clame. Como é que a gente ora por pessoa que a gente não conhece? Ora pelo seu bairro. Ora pela escola onde seus filhos estudam, pelos professores, pelas outras crianças que estão lá, pelo diretor, pelas pessoas que trabalham na escola, no teu trabalho, por todas as pessoas que trabalham na empresa. Senhor, tem muitas pessoas aqui que precisam se converter. Na nossa vizinhança, quantas pessoas aqui precisam se converter? Nós temos que ser intercessores. Orar por aquelas pessoas que estão perdidas. Clamar ao Senhor misericórdia. Abraão fez esse papel, irmão. E finalizando o capítulo 22. Vamos lá para frente um pouquinho. Versículo 12. Capítulo 22 é quando Deus pede para ele Isaac. Isaac nasceu, Isaac já está grandinho. E Deus pede Isaac para ele. E a característica que eu falei de Abraão, não postergar. Deus fala com ele num dia, olha o que diz no versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, ele não postergou. Deus falou com ele, não ficou pensando, meu Deus, será que eu faço? Será que eu não faço? Não, Deus falou, já saiu cedinho e foi lá, e a gente já conhece. Edificou o altar, preparou a lenha, amarrou Isaac, colocou sobre o altar, pegou o cutelo, e o anjo do Senhor teve que bradar para ele dos céus. E Deus vai falando com ele. E aqui no versículo de número 12, o anjo do Senhor fala com ele. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. O que Deus reconhece na vida de Abraão? Agora eu sei que eu sou mais importante do que tudo na tua vida. Agora eu sei que eu sou mais importante do que tudo. Não é, irmãos, naquilo que nós cantamos, porque às vezes nós cantamos, né? O Senhor é tudo, que nós vamos fazer a vontade dele. Às vezes, mas as nossas atitudes são completamente diferentes. Mas Deus viu na atitude de Abraão, Deus disse, agora eu sei que eu sou tudo para você. Você não me negou o seu único filho. Porque Abraão aqui está velho, já está provavelmente, Isaac aqui deve ter uns 14 anos, ele já está com 114 anos, ele poderia ter dito, não, meu filho agora é tudo. Ué, eu fiz tudo isso para Deus me dar um filho. Como que agora eu vou matar meu filho? Não, ele disse, entendeu. Deus é poderoso para ressuscitar dos mortos. Eu vou fazer, sem dúvida. Deus não brinca, Deus não falha, Deus não mente. Eu vou fazer. Confiança e amor incondicional. Deus é tudo para mim. O que Deus falar, eu vou fazer. E às vezes tem alguma reserva. Não, o Senhor pode me pedir tudo, menos isso. Às vezes a gente pensa assim. Às vezes a gente fala com Deus assim, Senhor, tudo menos isso. Então isso que ainda está me segurando é o que está em primeiro lugar na minha vida. E Deus levou Abraão até um ponto em que Deus viu que Deus era tudo na vida dele. Amor e entrega incondicional. Abraão amava a Deus mais do que tudo. Deus quer nos levar a esse nível, irmão. Sadraque, Mesaque e Abednego. O problema é a fornalha. Aí, rei, não tem problema. A fornalha não é problema para nós, não. O problema é o que? A posição na Babilônia, porque nós estamos governando a província da Babilônia. Para nós não é problema, não. O nosso problema é desagradar a Deus. Isso nós não vamos fazer. Ah, então vocês vão morrer. Se for a vontade de Deus, nós vamos morrer.
Porque às vezes a gente vai passando pelas coisas, a gente lê as coisas, irmãos, e a gente tem que meditar na intensidade daquilo. Olha Daniel, está proibido orar. Ele não podia ter orado escondido? Podia ou não podia, irmão? Eu não vou orar lá no meu quarto não, que todo mundo já sabe que eu oro lá no meu quarto, a janela está aberta. Não vou nem fechar a janela, porque se eu fechar a janela, né, eles vão desconfiar. Então, não, vou lá com a janela aberta mesmo, todo mundo vai saber. Não tenho vergonha de servir a Deus, não. Não tenho vergonha e não tenho medo, não. É para lançar na cova de leões, pode lançar. Não tem problema, não. Mas o meu Deus eu não posso voltar atrás com ele. Esse tem que ser o nosso nível de entrega para o Senhor. E eu já falei aqui para os irmãos, e uma das passagens mais fortes de atitude de ser humano também está com Jó. Quando ele perde tudo, e a Bíblia diz que ele diz, nu saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não falou isso da boca para fora, não. Porque o testemunho ali é de Deus. Em tudo isso, Jó não atribuiu a Deus falta alguma e não pecou com seus lábios. O testemunho é de Deus. E quantas vezes, irmão, acontece algum probleminha na nossa vida, gente, vou na igreja hoje não, eu não vou nem ler a Bíblia, não quero nem ler a Bíblia, estou bravo com Deus. Eu não vou nem orar hoje, eu não consigo nem louvar o Senhor, porque eu estou bravo com Deus. Imagina nós no lugar de Jó, irmão. Então nós temos que entender que Deus está trabalhando na nossa vida e Deus quer nos levar mais perto dele. Deus nos conhece, irmão. Da mesma maneira que ele conhece Abraão, da mesma maneira que ele conhece Jó, conheceu e continua conhecendo. Por que só não conheceu? Porque estão vivos ainda na presença do Senhor. Ele nos conhece. E ele quer nos levar para esse mesmo padrão de intimidade e de amor. Amém? Vamos orar.